Hoje vamos conhecer a vida de Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel nasceu em 1271, na Espanha, filha do rei de Aragão com a princesa da Sicília. Era neta do imperador Frederico II e sobrinha neta de Santa Isabel da Hungria, uma das santas que nós já conhecemos aqui nessa série de vídeos. Recebeu o nome de Isabel justamente em homenagem à sua tia, que tinha acabado de ser canonizada quando ela nasceu. Aos 12 anos ficou noiva de Dom Dinis, rei de Portugal. Se casou com 16 anos, com 17 deu à luz a 2 filhos, Constança, que virá a se casar com o rei de Castela, e Afonso, que foi o rei Afonso IV de Portugal. O casamento dela não foi fácil, sobretudo no início. Dom Dinis não a tratava bem e cometia muitos adultérios. Isabel rezava muito pela conversão dele, fazia penitência em reparação dos pecados do marido. Uma coisa muito bonita é que ela sofria mais porque Deus estava sendo ofendido do que porque ela estava sendo ofendida. É evidente que o adultério de Dom Dinis ofendia tanto a ela como a Deus, mas o sofrimento dela era maior pelo pecado do que pela ofensa que ela recebia. Sua caridade e espírito de sacrifício era tão grande que ela chegou a criar como se fossem seus próprios filhos, os filhos das amantes do seu marido. Depois de muita oração e penitência, seu marido acabou se convertendo e se tornando um cristão exemplar. Ela sofreu muitos ataques, muitas calúnias, inclusive caluniaram acerca da sua pureza, dizendo que ela tinha um caso com um mensageiro do rei, mas Deus, com milagres, fazia com que as pessoas vissem que ela era virtuosa e que aquilo era tudo mentira. Ela sofreu muito ao presenciar uma guerra entre o seu marido e o seu filho. Na época ela chegou a ser presa pelos partidários do marido, porque tinha um partido, uma parte da população ficou do lado do marido, do rei, e outra parte ficou do lado do príncipe, do filho Afonso, e os partidários do marido chegaram a prender ela na cadeia, dizendo que ela estava do lado do Afonso, do filho dela. Mas o marido dela foi e mandou soltá-la. Depois dela sair da cadeia, ela conseguiu pacificar o país, fez com que o rei e o príncipe fizessem as pazes. Depois da morte do rei, seu filho novamente entrou em guerra, agora contra um meio-irmão, e novamente Isabel conseguiu pacificar o país. Seu dom de conseguir a paz ficou conhecido e ela foi chamada a resolver muitas questões desse tipo, de brigas de família, de guerras mesmo. Conta-se que, certa vez, houve uma guerra entre Portugal e Espanha. Novamente seu filho envolvido numa guerra, e somente com a notícia de que Isabel estava a caminho do campo de batalha para negociar a paz, só isso já foi suficiente para que a guerra acabasse. Eles já sabiam que ela ia dar um jeito, então ela ficou conhecida assim como alguém que conseguia trazer a paz. Como diz Nosso Senhor, bem-aventurados os pacíficos, os que promovem a paz, e ela viveu de forma perfeita essa bem-aventurança. Quando seu marido ficou doente, ela cuidou dele com muita devoção e com muita piedade, e ele veio a morrer piedosamente. Portanto, ela conseguiu aí a graça não só da conversão do marido, mas da salvação do seu marido. Durante o seu período de viúva, ela passou a dedicar-se totalmente às obras de caridade, vendeu seus bens, doou tudo para os pobres ou para os conventos, entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, fez uma peregrinação a Santiago de Compostela, que era uma das principais devoções católicas na Idade Média. As pessoas faziam, como fazem até hoje, peregrinações para lá. Ela fez uma dessas peregrinações andando, e depois ela entrou para o convento das Clarissas de Coimbra, onde ela veio a fazer votos como religiosa. Santa Isabel de Portugal faleceu nos braços do seu filho, do rei Afonso, em 1336. Ela é invocada especialmente para pedir a paz na família e entre os povos. Santa Isabel é um grande exemplo para todas as mães e esposas, sobretudo de perseverança na oração
pela conversão do marido, né? Ela fez bastante isso e conseguiu a graça. Um grande exemplo também de amor a Deus ao perceber que os pecados do seu marido ofendiam primeiramente a Deus e só em segundo lugar a ela, que muitas vezes a gente sofre ofensas da parte das pessoas e a gente sempre pensa em nós mesmos. E Santa Isabel sabia que, na verdade, não importa o que acontece conosco, né? O que importa é que Deus está sendo ofendido, e isso é muito sério, isso é muito grave. E Santa Isabel é um grande exemplo, sobretudo, de promoção da paz, né? Muitas vezes o ambiente familiar, que deveria ser um ambiente de amor, de caridade, de fraternidade, de generosidade, se torna um ambiente de verdadeira guerra, né? De luta, de inveja e de vícios. E Santa Isabel é um grande exemplo de quem soube promover a paz, né? Tantas e tantas vezes nós temos oportunidade de pacificar, de tentar fazer as pazes com alguém ou de tentar promover as pazes, mas muitas vezes nosso orgulho, muitas vezes nossos defeitos acabam fazendo a situação piorar, né? E muitas vezes a gente pode ser, inclusive, promotor de guerras em vez de promotor de paz. Portanto, vamos pedir a intercessão de Santa Isabel de Portugal para nós, para cada um de nós, né? Para todas que estão escutando esse áudio. Santa Isabel nos auxilie e seja nosso modelo. Amém.